porque a Florencinha gosta do Carrossel e põe as músicas do Carrossel. E hoje eu vim trabalhar, se embarque nesse carrossel, todo mundo faz de conta. Tava tudo na minha cabeça, porque a rádio, minha mente estava criando essa rádio, mas eu não estava ouvindo, eu estava criando ou lembrando de um som. E os sistemas representacionais? Você vai ver algumas literaturas escrito VAC, com K, porque sinestésico em inglês começa com K. No Brasil a gente coloca C. Lucas, mas sinestesia não é com S? Existe sinestesia com S e com C. Sinestesia com S é quando um sentido puxa outro. Por exemplo, o som tem cheiro, certo? O toque me traz uma memória visual. A música que eu ouvia formavam formas na minha mente. A música que eu escutava formavam mandalas na minha mente. Então é uma sinestesia com S. Sinestesia com C é o que a gente vai trabalhar aqui. Então você tem o visual, aquilo que eu vejo, auditivo, aquilo que eu escuto. Sinestésico vai englobar o meu sinestésico tátil, o meu sinestésico interno, que é a sensação, tipo medo, saudade, alegria, euforia, é sinestésico. E vai englobar o olfato, olfativo, gustativo. Aquilo que eu cheiro e aquilo que eu degusto. Então, visual, auditivo, sinestésico, tátil, sensorial, olfativo e gustativo. Como é que você sabe quando você está com fome? O estômago ronca, então foi uma sensação, e talvez você até escute ele. Auditivo e sinestésico. Dói o estômago. Já sentiu dor no estômago de fome? Tipo, tá oco? Então foi uma sensação sinestésica. Já sentiu a sensação de nó na garganta? Já sentiu a sensação de alívio? Já sentiu saudade de alguém? Já sentiu ira de alguém? Existe um catálogo infinito, praticamente, de estados internos que nós já sentimos. Então você tem todos esses recursos dentro de você. Você tem o medo dentro de você, você tem a saudade, você tem a alegria, você tem o amor, você tem a sensação de paixão, você tem a sensação de arrepio, você tem a sensação de se emocionar, de autoconfiança, de baixa autoestima. Você tem tudo dentro de você, porque você já passou por todos esses processos. E tudo isso é útil em algum contexto. Nós funcionamos perfeitamente, não é? Ah, Lucas, mas e quem tem medo? O medo não pode funcionar perfeitamente. Claro que o medo é importante. O medo, ele é útil. Quando você sobe lá no alto de um prédio e chega lá na pontinha do prédio, você sente medo. Sobra um calafrio e um medo. Isso é o quê? É o seu sistema te falando, cuidado, se você passar aqui, você morre. Se você pegar um Uber e esse Uber começar a correr, não dá um medo? Dá medo de bater, de acabar com tudo? Você falou, maneira aí, não quero morrer não. Isso é o seu sistema te falando, olha, está muito rápido, sua vida está em risco. Então o medo é ruim? Não, o medo ele é muito útil em algum contexto, mas é inútil em outros contextos. Ter medo de aranha, ter medo de inseto, ter medo de cobra na televisão, aí já é uma fobia. Ela excedeu o medo e ela atrapalha a sua qualidade de vida. A gente tira a fobia, que é o que sobra do medo, a gente não tira o medo. O medo é importante. A raiva pode ser útil em algum momento? Tem cliente dentro do consultório terapêutico que quando você dispara raiva nele, a pessoa vira um avião, faz tudo o que tem que fazer. De tanta raiva. A raiva não é útil? Claro que ela pode ser útil em algum contexto, certo? Mas às vezes você está tendo raiva no momento que era para você ficar de boa. Não precisava ter raiva. Nós codificamos a realidade pelo que vemos, ouvimos e sentimos. E esses nossos sentidos captam
cerca de 10% da realidade, ou menos do que isso. Você vai ver que no reino animal, tem insetos, tem animais, tem vários tipos de seres que escutam melhor do que nós, que enxergam mais longe do que nós, que sentem coisas que a gente não sente. Mas nós que achamos que estamos no centro disso tudo, não é? Você enxerga como uma águia? Você tem o olfato de um cachorro? A audição de um cachorro? Você tem isso tudo? Não tem. Então, nossa percepção é limitada, só que nós fomos condicionados a acreditar que a realidade é aquilo que eu posso ver, ouvir, tocar. Isso é o real para mim. É o que eu pego, é o que eu vejo. E isso é apenas uma distorção da realidade. A sua mente precisou de fazer um filtro. Ela precisou de fazer um filtro de informações. Porque se entrasse tudo na sua mente, você ia ficar doido, não é? Existe uma região do nosso cérebro que se chama tálamo. O tálamo, ele é como se fosse a secretária eletrônica do seu cérebro. Tudo que nos passa, o tálamo capta. Mas você só toma consciência de uma pequena parte que foi para o tálamo. Existe uma via chamada via tálamo-cortical, que liga o córtex ao tálamo. E apenas o que é muito relevante passa do tálamo para o córtex, e o córtex toma ciência daquilo. Você aqui está tendo essa aula conosco, e tem mensagens caindo no seu Instagram, no seu WhatsApp, tem e-mails caindo lá na caixa de spam. E você não está sabendo que ele caiu no spam. Você só vai saber se você for lá fuçar na caixa de spam. Da mesma forma, a gente. Tem muita informação que a gente captou e que está na gente, mas você não tomou consciência porque não precisou. Não foi útil ainda, mas já está em você. Então aqui você não está só aprendendo com a sua mente consciente o raciocínio linear. Você está captando muito mais informações do que você imagina. E tudo isso está indo lá para o seu tálamo. Então, nós vemos, ouvimos, sentimos. Eu vejo com os meus olhos, mas se eu fechar os meus olhos, a minha mente cria imagens dentro da minha cabeça. Então eu tenho um visual criado dentro de mim. Eu consigo perceber um som através dos meus ouvidos, mas eu também posso criar um som na minha cabeça. Ou então pode ficar tocando uma rádio na minha cabeça. Certo? Por exemplo, essa semana só está tocando música do Carrossel na minha cabeça. Porque a Florencinha gosta do Carrossel e põe as músicas do Carrossel. E hoje eu vim trabalhar, se embarque nesse carrossel, todo mundo faz de conta. Estava tudo na minha cabeça. Por quê? A rádio, minha mente estava criando essa rádio. Mas eu não estava ouvindo, eu estava criando ou lembrando de um som. Sinestésico, a parte sinestésica já tem um porém. Nós temos o nosso cérebro reptiliano e nós somos seres instintivos. E esse nosso cérebro primitivo, ele foi programado para a gente atacar, fugir ou congelar. Então você se depara com um leão na floresta. Ou você congela, ou você foge, ou você tenta espantar ele, por exemplo. Provavelmente você vai correr. Esse seu cérebro instintivo, reptiliano, ele precede o que vem para o córtex. Então, por exemplo, se eu falar assim, olha o fogo, está pegando fogo. E você estiver meio sopando, você vai levantar e vai, fogo, tem que sair daqui. A pessoa pode estar em transe, ela vai sair correndo. Depois que ela vai pensar o que aconteceu. Então, nós somos seres reativos e instintivos. Mas depois que a informação passa para o córtex, ah, não, é no vizinho ali que está pegando fogo. Ah, não, tranquilo, então vamos com calma. Aí eu reajo e escolho. Eu posso escolher ficar mais apavorado ainda, ou posso escolher me acalmar, é ou não é? Então, o nosso sentido sinestésico, ele nos traz sensações instantâneas
emoções instantâneas. E aí você tem que aprender a diferença de emoção e de sentimento. Emoção, ela é alterável. Eu vejo ela nitidamente em você. Você não consegue esconder uma emoção. Ela está no seu gesto, no seu olhar, na sua expressão facial, no timbre da sua voz. Você sabe se a pessoa está querendo chorar ou se ela está brava. Não tem como esconder. Guarda isso. Emoção, ela é variável e não tem como esconder. Sentimento é subjetivo. Eu tenho um sentimento de amor pelos meus pais, mas só eu sei mensurar isso. Vocês não sabem. É um sentimento. Eu tenho um sentimento de gratidão por tal pessoa. É um sentimento. É uma representação interna. Então, o sentimento é uma representação interna. E uma emoção é uma resposta a algo que está acontecendo ou que aconteceu. E essa resposta, ela é instintiva, ela é automática. Então, tem gente que fala assim, você precisa controlar os seus pensamentos. Mas a verdade é que ninguém controla os pensamentos. Eles são aleatórios. Mas eu posso controlar os meus sentimentos. E dependendo do que eu escolho sentir, os meus pensamentos vão estar de acordo com o meu sentimento. Se eu estou sentindo raiva de alguém, eu não consigo ter pensamentos nobres. Mas se eu estou tendo sentimentos de amor, de alegria, de gratidão, eu não consigo ter pensamentos de raiva. Então, quer controlar os pensamentos? Controle os sentimentos. Eles são o termômetro. Se você está tendo pensamentos bons ou ruins, são os seus sentimentos. E aí nós temos pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas. A gente chama isso de canal drive. Ela é mais visual, quer dizer que o canal drive dela predominante é o visual. Eu sou mais auditivo, meu canal drive é mais auditivo. E no que isso pode me ser útil? Sabendo, vamos supor que eu vou vender algo para alguém e essa pessoa é mais sinestésica. Eu posso adaptar a minha venda para que ela seja uma venda mais sinestésica, mais emocional? E assim vai fluir uma comunicação melhor? Pessoas visuais têm a característica de serem muito observadoras, serem muito ligadas à estética, à roupa que se usa, aos acessórios que se coloca, aos detalhes mínimos, à organização visual. São pessoas que geralmente olham muito para cima para buscar imagens, porque quando olhamos para cima, estamos buscando imagens ou criando imagens. Pessoas auditivas geralmente são pessoas mais racionais. São pessoas que memorizam sons com facilidade. São pessoas que adoram receber feedback oral. Não, mas me conta, o que você achou da minha apresentação? Não, conta aí para mim. São pessoas que adoram mandar áudio de WhatsApp ou ouvir áudio. São pessoas que geralmente têm um diálogo interno mais acentuado. Pessoas auditivas geralmente olham mais para as laterais, porque quando olhamos para as laterais, estamos buscando um som ou criando um som. Vocês vão aprender isso mais na aula pistocular de acesso. Pessoas sinestésicas são muito emotivas. Têm maior dificuldade de esconder as emoções. São aquilo. Se está bravo, está bravo. Se está bem, está ali, nítido, estampado. Tem grande facilidade de sentir quando precisa sentir. Precisou sentir? É com ela mesma. Não, agora busca aquela representação, busca aquela emoção. Nossa, ela busca com facilidade. Mas também se passar uma propaganda da margarina, dependendo da música que tocar, do jeito que se servia a margarina, ela chora. Chora no filme, chora na propaganda, chora com o problema do amigo, do outro e do outro. E está tendo que sempre que se ressignificar, porque é um para-raio. Sinestésicos têm, por costume,
olhar para baixo e para a direita. Quando eles buscam a sensação, o sentimento, num micromovimento. Sinestésicos são pessoas também que têm, geralmente, uma maior habilidade de criar conexão com as pessoas. Porque quando elas criam conexão, elas são muito verdadeiras e transparentes. Você consegue ler uma pessoa sinestésica com mais facilidade do que ler uma auditiva. Uma auditiva geralmente é mais racional. E ela disfarça um pouco as suas emoções. São algumas características mais comuns. Tá? Dentro dos sistemas representacionais, quando a gente fala sistemas representacionais, é como a gente interage com a realidade através dos nossos sentidos. Chamamos isso também de modalidades. Modalidades são os sistemas representacionais.